Anos depois de seu casamento, sua esposa lhe havia proibido de retornar à cidade do interior para visitar a casa de seus sogros, alegando que estava em plena reforma. Um dia, ele recebeu a notícia de que seu sogro havia morrido há já um mês. Quando ela teve que partir a trabalho, ele decidiu ir secretamente à cidade para ver a casa, mas assim que abriu a porta, ficou paralisado. Seu corpo tremeu e ele compreendeu que o que se escondia por trás era muito mais sombrio do que jamais imaginara. Ninguém suspeitava que essa história era, na realidade, a vida de Mateus. Ele era casado com Beatriz há 8 anos. Viviam numa casa confortável na zona oeste de São Paulo. Beatriz trabalhava como diretora regional numa empresa de logística. Mateus, um homem de temperamento dócil, havia se dedicado inteiramente ao lar após o casamento. A vida deles parecia com o que muitos invejariam: contas em dia, casa organizada, um casamento sem brigas nem escândalos. Porém, um espinho permanecia cravado no coração de Mateus. A casa do senhor Roberto, pai de Beatriz, na cidade de Nova Esperança, no interior de São Paulo. Em 8 anos de casamento, Mateus havia visto seu sogro apenas 3 vezes. Mateus se lembrava do senhor Roberto como um homem bastante silencioso, de olhar doce e sereno. Ele desejava conhecer melhor esse homem que havia criado a mulher que amava. Mas a partir do segundo ano de casamento, essa porta se fechou. Há 7 anos, toda vez que Mateus propunha ir a Nova Esperança, Beatriz respondia a mesma coisa. A casa do papai está em plena reforma, querido. Tem obra pesada. É melhor esperarmos terminar. Da primeira vez, a explicação pareceu razoável. Beatriz lhe contou que a casa era muito antiga, vigas apodrecidas, infiltrações graves, alicerces para reforçar. Quero que o papai passe seus últimos anos numa casa digna, disse ela. Mateus se sentiu orgulhoso de ter uma esposa tão atenciosa. No primeiro ano, a desculpa fazia sentido. No segundo, Mateus começou a se perguntar que tipo de obra poderia durar tanto tempo. Beatriz acrescentava novos problemas. O terreno estava em más condições. Os pedreiros não cumpriam prazos. Com o tempo, Mateus parou de perguntar. Não porque não se importava mais, mas porque cada questionamento esbarrava no mesmo muro. A reforma interminável. Por um tempo, Mateus tentou manter contato com o senhor Roberto por telefone. No início, seu sogro atendia. Sua voz soava fraca, mas carinhosa. Toda vez que Mateus perguntava quando poderiam visitá-lo, o senhor Roberto respondia num murmúrio resignado. Pergunta para Trembana Beatriz, meu filho. Eu faço o que ela manda, mas nos últimos 2 anos, esse número parou de atender. O celular dele quebrou. No interior quase não tem sinal, explicava Beatriz. Alguma coisa no estômago de Mateus se apertava toda vez que a ouvia. Era como sentir cheiro de fumaça sem ver o fogo. A suspeita explodiu 3 meses antes da visita do advogado. Beatriz chegou tarde de uma viagem a trabalho, exausta. Mateus a ajudou a tirar os sapatos e se assustou. Os mocassins não estavam cobertos de poeira, mas de barro vermelho, úmido e grosso. Beatriz, onde você pisou em tanto barro? Perguntou ele suavemente. Beatriz se imobilizou. Seus olhos se fixaram por um segundo nos sapatos. Numa obra de um amigo perto da casa do papai. Respondeu rápido demais. Mas estamos no meio da seca. De onde vem esse barro? Pela primeira vez em 8 anos, ela gritou com ele. Que desconfiança é essa? Chego morta de cansada e você me interroga por causa de sapatos? Vou ao interior pelo meu pai. Você deveria valorizar meus esforços. Mateus sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela nunca te havia falado assim com ele. Naquela noite, Mateus chorou em silêncio. Ela estava escondendo algo grande que tinha a ver com o interior. Numa manhã de sábado, uma buzina quebrou o silêncio. Um sedã preto parou na frente da casa. Um homem bem vestido desceu. Bom dia. A senhora é Dona Beatriz? Sou eu. Sou o Dr. Ramires. Venho por um assunto importante sobre o senhor Roberto. O coração de Mateus se apertou. Beatriz empalideceu imediatamente. Na sala, o advogado começou num tom formal.
Estou aqui como representante legal do Senhor Roberto, seu pai. Que ele descanse em paz. O Senhor Roberto faleceu há 32 dias no hospital da cidade. Conforme suas instruções, eu deveria contatá-la exatamente 30 dias após seu óbito para tratar da herança. 32 dias, mais de um mês. Seu sogro havia morrido e ele não sabia de nada. O advogado tirou um envelope e chaves antigas. Todos os bens, incluindo a casa em Nova Esperança, passam legalmente para Zíper a senhora. Aqui estão as chaves da casa do interior. Quando o advogado foi embora, Mateus finalmente falou. Sua voz soou gelada. Um mês, Beatriz. Seu pai morreu há um mês e você não me disse nada. Beatriz ergueu os olhos em pânico. Mateus, posso explicar? Fiquei arrasada. Não queria que você sofresse. Você mentiu para mim. Você foi ao interior há 3 meses. Não foi supervisionar obra, foi? Ela hesitou. Mas foi. O papai estava doente. Levei ele para o hospital. Não queria te preocupar. E por que não me disse que ele morreu? Sou seu marido. Nem pude rezar por ele. Foi justamente por isso, explodiu Beatriz. Não queria que você o visse daquele jeito. A casa estava uma bagunça. Fiquei com vergonha. Ela pegou o envelope e as chaves e se trancou no escritório. Mateus ouviu o clique da gaveta guardando essas chaves, e com elas todos os seus segredos. Ele se jogou no sofá. Naquele dia, entendeu que a mulher com quem dormia há 8 anos era na verdade uma estranha. 4 dias se passaram e foram os mais longos do casamento. Beatriz se comportava como uma viúva inconsolável, mas Mateus via apenas medo nos seus olhos. Não dor verdadeira, mas nervosismo. A oportunidade chegou no 5º dia. Durante o café da manhã, Beatriz pigarreou. Mateus, disse ela, adotando um tom grave. Surgiu uma viagem de trabalho de última hora. Vou ficar talvez uma semana, talvez 10 dias. Parto amanhã de manhã. Era uma coincidência perfeita demais. Mateus sentiu uma leve pulsação nas têmporas. Seu sogro havia morrido há um mês escondido. E agora, justo quando a herança aparecia, ela precisava viajar. Ah! Foi tudo o que ele disse com voz gelada. Às 5 da manhã, o despertador de Beatriz tocou. Ela se moveu rapidamente na penumbra, tomou banho, se vestiu, pegou a maleta e se inclinou para beijar a testa de Mateus, que fingia estar meio adormecido. Seus lábios estavam gelados na sua pele. Mateus ouviu o arrastar da mala, a porta principal abrindo e fechando, o motor do carro ligando e se afastando até o silêncio tomar conta da casa. Então abriu os olhos de uma vez. Não esperou nenhum minuto. Seu objetivo era o escritório de Beatriz, território proibido. A maçaneta não cedeu. Estava trancada como esperado. Mateus não desanimou. Sabia que Beatriz era organizada, mas também vaidosa e confiante. Correu para a lavanderia onde ficava o cesto com as calças de trabalho usadas. Vasculhou os bolsos uma por uma. No escuro, seus dedos tocaram algo duro e frio. Tirou uma chavinha prateada minúscula. Depois olhou para a entrada da casa. Ali, no chaveiro perto da porta, viu penduradas as chaves reservas. Do carro, da porta principal, do portão e, entre elas, a chave do escritório. Beatriz era tão segura da sua superioridade que nunca imaginou que ele as usaria. Com as mãos tremendo, Mateus pegou as chaves reservas, voltou ao escritório e abriu a porta. O cheiro daquele cômodo o recebeu imediatamente, mistura de papel, perfume caro e poder. Foi direto à escrivaninha, às 3 gavetas da direita. A superior não se mexia. Introduziu a chavinha prateada. Ela se encaixou perfeitamente. A gaveta se abriu silenciosamente. A primeira coisa que viu foi o molho de chaves antigas, as que o advogado havia deixado para a casa de Nova Esperança. Mateus as pegou. Estavam frias, pesadas, com dentes complexos. Quando ia fechar a gaveta, viu embaixo uma pasta azul. Na capa, escrito com a letra organizada de Beatriz Liace, Reforma Casa Interior. O coração martelou no seu peito. Abriu.
Não havia plantas nem orçamentos de arquitetos, apenas dezenas de notas fiscais. Notas de compra de materiais de construção, sacos de cimento, caçambas de areia, barras de ferro, latas de tinta, telhas, todas emitidas pela mesma loja de materiais com datas cuidadosamente distribuídas no final de cada mês durante 7 anos. Era perfeito demais, simétrico demais. Não era a bagunça real de uma obra, mas a contabilidade cuidadosa de uma mentira. Entre as notas, escondido quase por acaso, havia um bilhetinho, um pedaço de papel arrancado de um caderno com uma letra que não era de Beatriz. Era uma caligrafia inclinada, nervosa, claramente masculina. Dizia simplesmente: Ele está sem remédio, precisa. Não ela. Ele. Mateus apertou o papel na mão. Que remédio? Quem? Ele. Quem havia escrito aquilo? A reforma não tinha mais nada a ver com pedreiros. Havia algo mais sombrio. Guardou as chaves do interior no bolso interno da camisa, colocou a pasta e a chavinha de volta no lugar, fechou a gaveta e o escritório, e pendurou as chaves onde estavam. Não restou nenhum vestígio de sua intrusão. De pé na sala, com o molho frio no bolso, sentiu o medo se dissipar. Só restou determinação. Deu 1 hora para se preparar. Pegou uma mochila velha e colocou 2 camisas de manga comprida, roupas íntimas, um terço, e o mais importante, todo o dinheiro vivo que tinha. Não pensou em usar cartões. Qualquer movimentação bancária poderia ser rastreada. Chamou um táxi até a rodoviária interestadual. Trens têm mais câmeras, mais registros. A rodoviária, com seu caos e barulho, era o melhor lugar para ficar invisível. Na rodoviária, comprou uma passagem de ônibus até a cidade mais próxima de Nova Esperança, não até a cidade mesmo. Pagou em dinheiro e se sentou perto da janela. A viagem durou umas 5 horas. Mateus passou esse tempo olhando a paisagem passar. Prédios substituídos por campos verdes, fumaça por ar mais limpo, asfalto denso da cidade por estradas ladeadas de árvores. Na sua cabeça, as peças tentavam se encaixar. Beatriz dizia que a casa estava destruída, em reforma total, mas todo o material comprado ficava na cidade segundo as notas. O bilhete falava de remédios. O advogado havia dito que o Sr. Roberto morreu no hospital. Era verdade ou o Sr. Roberto havia agonizado em casa? Quem era o homem do bilhete e para quem eram esses remédios? Quando o ônibus chegou à cidade-sede, Mateus desceu e se dirigiu à área onde ficavam as vans rurais. Perguntou para um motorista onde podia pegar transporte para Nova Esperança. O homem olhou para ele e respondeu: Ah, Nova Esperança? Sim, tem uma Kombi azul que sai dali. É uma cidade bem conhecida. Ele indicou o veículo. Mateus ficou surpreso. Não parecia um lugar esquecido como Beatriz sempre havia descrito. Subiu na van cheia de mulheres que voltavam da feira. Uma delas, de rosto amável, sentou ao lado dele. Mateus tomou coragem. Com licença, senhora. A senhora sabe onde fica a casa do senhor Roberto? A mulher imediatamente olhou para ele com uma mistura de curiosidade e compaixão. Ah, coitado. E você? Quem é dele? Já faz mais de um mês que ele nos deixou. Mateus sentiu um nó na garganta e mentiu. Sou da família distante. Bom, olha, você desce no canto da casa comunitária, segue reto e entra na rua do lado da mercearia. A casa do fundo, aquela pintada de branco, com um jardim muito bonito. Era a casa dele, explicou a mulher. Mateus desceu no canto indicado e o ar da cidade bateu no seu rosto. Limpo, tranquilo, muito diferente da imagem de lugar esquecido que Beatriz havia pintado. Seguiu as indicações, viu a mercearia, entrou na rua e caminhou sobre um chão de paralelepípedos bem assentados, ladeado de casas organizadas. No fim da rua já viu. Seus pés se pregaram no chão. Não era uma casa em ruínas. Era linda, mais bonita que a casa deles na cidade. Paredes creme impecáveis, janelas grandes, jardim perfeito. Nenhum monte de areia, nem tijolos, nem poeira. Mateus sentiu náuseas. 7 anos de história sobre telhados caídos
E o que tinha na frente era um cartão postal. Beatriz não escondia uma ruína, escondia uma casa perfeita. Por quê? Para que serviram as notas de reforma? Introduziu a chave. A porta se abriu facilmente. Você está procurando alguém, meu filho? Uma mulher de meia idade o observava da cerca vizinha. Procuro a casa do senhor Roberto. Ela franziu as sobrancelhas. Ah, coitado. Já faz mais de um mês que ele nos deixou. E você, quem é? Sou Mateus, marido da Beatriz. Seu queixo pareceu se soltar. Marido da Beatriz? Meu Deus, sou a Teresa. A gente pensava que o marido da Beatriz estava muito doente. Muito doente? Sim. A Beatriz falava que você estava gravemente enfermo na cidade, que não podia vir ao interior. Tínhamos todos pena dela. Mateus fechou os olhos. A mentira se espalhava, englobando tudo. E o senhor Roberto? O rosto de Teresa se ensombreceu. Ele estava bem. Aí há 2 anos sumiu, como se tivessem trancado ele. A Beatriz não deixava ele ver ninguém, e mandou-lhe fazer um portão alto. Parecia uma prisão. Então ele morreu de doença? Segundo a Beatriz, de problema no rim. Mas ninguém viu ele doente. Ela organizou o enterro bem rápido. Falou que você estava frágil demais para aguentar o choque. E a reforma? Teresa soltou uma risada amarga. Reforma? Ela mandou pintar há 5 anos e mais nada. O que a gente via eram entregas de móveis caros e pacotes de brinquedos em quantidade. O coração de Mateus bateu violentamente. E de noite, às vezes, a gente ouvia vozes. Outro homem bem mais jovem, e às vezes voz de criança. Mateus empalideceu. Você tem direito de entrar. Se acontecer alguma coisa, grita. Mateus empurrou a porta. Ar frio, cheiro de jasmim, desinfetante e quarto fechado. A sala não parecia de casa de interior. Mármore claro, sofá de couro branco, televisão gigantesca. Muito mais luxuosa que a casa deles na cidade. Na parede principal, dezenas de porta-retratos. Beatriz sorrindo por toda parte. Beatriz na Torre Eiffel, no Japão, com um troféu de golfe, perto de carro esporte. Nenhuma foto do senhor Roberto. Nenhuma foto de Mateus. Nem do casamento deles. Naquela casa, o casamento deles não existia. Na cozinha, na geladeira, um desenho de criança. 3 silhuetas de mãos dadas. Em cima do homem, em letra desajeitada, papai. O ar travou na sua garganta. Caminhou pelo corredor. A terceira porta estava trancada. Abriu. O cheiro o atingiu. Remédios, álcool, desinfetante e doença. No meio, uma cama hospitalar metálica com grades. Um suporte de soro como um esqueleto. Frascos vazios, xaropes comprimidos. Uma bombona de oxigênio no chão. Havia sido a prisão do senhor Roberto, mas o quarto estava dividido. A outra metade, a parede de frente para a cama estava pintada de azul pastel e coberta de fotos. Beatriz beijando um homem jovem de cabelos longos. Um menino de uns 5 anos, com os olhos idênticos aos de Beatriz. Fotos na praia, numa festa de aniversário, no sofá branco, abraçados como uma família perfeita. Então viu a foto mais cruel. Beatriz, o homem e o menino posando sorridentes ao pé da cama hospitalar. Atrás deles, o senhor Roberto jazia magro, consumido, o olhar vazio. Mateus sentiu o mundo se apagar. Beatriz tinha outra família. A reforma era a remodelagem da vida dela. E o senhor Roberto foi obrigado a testemunhar trancado perto daquela parede. Recuou cambaleando. Se deixou cair no chão do corredor. Não soube quanto tempo ficou ali. Finalmente, o choque deu lugar a algo duro. Raiva. Não era mais só traição. Era uma crueldade indescritível. Mateus se levantou. Entrou novamente no quarto e começou a arrancar as fotos. Precisava de provas. Enquanto arrancava uma foto grande, viu algo na mesinha de cabeceira. As gavetas estavam fechadas. Abriu. A primeira. Frascos de vitaminas e analgésicos. Nada que parecesse remédio forte para rim.
A segunda, seringas estéreis, algodão, álcool. A terceira estava cheia até a borda. Por cima se empilhavam fraldas geriátricas. Mateus parou um segundo. Isso apertou seu coração. Afastou as fraldas. Embaixo, encontrou um caderno escolar de capas gastas. Reconheceu. Era o tipo de caderno barato que crianças usam. Tirou com as mãos tremendo. Abriu. Na primeira página havia uma data de 3 anos atrás e uma caligrafia trêmula, mas organizada. Hoje a Beatriz me disse que vai reformar a casa, que quer que eu passe meus últimos anos confortável. Que Deus a abençoe. Que filha boa, amo muito ela. Mateus engoliu em seco, virou a página. Meses depois, outra entrada. A casa está linda, muito mais bonita do que imaginei, mas é estranho. A Beatriz mandou fazer um portão bem alto e falou que não devo sair sozinho, que posso cair. Obedeço, ela deve saber. As entradas ficavam mais espaçadas, 2 anos atrás. A Beatriz trouxe uma visita, um rapaz jovem bem bonito. Ele diz que se chama Luciano, que é colega de trabalho e que está com problemas, que precisa ficar um tempo aqui. Ela botou ele no quarto de hóspedes, mas a Beatriz falou para a vizinha que o doente sou eu. Eu estou bem, não entendo. O coração de Mateus batia ainda mais forte. Luciano. Agora tinha um nome para o rosto sorridente das fotos. Virou mais páginas. 1 ano e meio atrás. O Luciano trouxe uma criança, um menininho adorável chamado Bruno. A Beatriz me disse que é um órfão que eles estão ajudando, mas os olhos da criança são iguais aos que a Beatriz tinha quando era pequena. Não sou louco. Eu criei ela. As lágrimas de Mateus caíram no papel amarelado. Continuou lendo. A Beatriz ficou brava quando perguntei se a criança era filha dela. Gritou comigo. Disse que eu estou velho e já estou delirando. Me proibiu de tocar no assunto de novo. Desde então, ela fecha a porta com chave por fora. Diz que é para meu bem, que tem muitos micróbios lá fora. O Luciano e a criança circulam livre na minha casa, eu trancado. A letra ficava mais irregular, com palavras tortas. Nas últimas páginas, o tom era desesperado. Meus comprimidos para o coração acabaram. A Beatriz levou e trouxe outros que ela diz que são melhores, mas sinto o peito apertado. Pedi ajuda, mas ele tem medo. Ele também é prisioneiro. A Beatriz trouxe um advogado. Quer que eu assine uma procuração para tudo ficar no nome dela. Não quis. Joguei a caneta. Ela me ameaçou de fazer mal para você, Mateus. Disse que podia acontecer alguma coisa com você na cidade se eu não obedecesse. Que Deus me perdoe. Ela usou seu nome para me amedrontar. Mateus teve que cobrir a boca com uma mão para não gritar. Beatriz havia usado a vida dele como arma contra o próprio pai. Leu a última entrada escrita com traços quase ilegíveis. Ela não é mais minha filha. O demônio tomou ela. Me tranca, traz outro homem na minha casa, me deixa morrer aos poucos. Mateus, se você ler isso, me perdoa por não ter sido bom sogro. Te peço uma coisa, castiga ela, não deixa ela ganhar. Mateus, me ajuda. Mateus apertou o caderno contra o peito e desabou em lágrimas. Não pelo seu casamento, mas pelo senhor Roberto, pela solidão dele, pelo medo, pelo fim indigno. Então, como se essas palavras, castiga ela, se cravassem na sua pele, enxugou o rosto bruscamente. O luto deveria dar lugar à justiça. Lembrou do bilhetinho que havia encontrado no escritório de Beatriz. Ele está sem remédio, precisa. Voltou à gaveta das fraldas e vasculhou. Encontrou vários outros bilhetes, todos com a mesma letra moderna de Luciano. Listas de compras. Leite em pó para Bruno. Fraldas. Bruno, tamanho M. Xarope para a febre do Bruno. Entendeu. O remédio do bilhete não era para o senhor Roberto, mas para o filho bastardo de Beatriz. Ela se preocupava mais com um simples xarope infantil do que com os comprimidos do coração do pai. Mateus juntou tudo. O caderno do senhor Roberto, os bilhetes do Luciano,
Várias fotos arrancadas da parede onde apareciam Beatriz, Luciano e Bruno, unidos como uma família, e uma foto em particular onde, no fundo, se via o senhor Roberto deitado na cama. Saiu daquele quarto fechando a porta com força. Atravessou o corredor, passou pela cozinha e sala luxuosa sem olhar mais nada. Aquela casa não era um lar, era um mausoléu de mentiras. Abriu a porta principal, saiu ao ar livre e respirou o sol da cidade como se fosse a primeira golfada de ar em dias. Segurava o caderno e as fotos com tanta força que suas juntas ficaram brancas. Sabia exatamente o que precisava fazer. Atravessou imediatamente para a casa de Dona Teresa. "Preciso da sua ajuda", disse com uma calma gelada. Teresa leu nos olhos dele que havia visto algo terrível e o fez entrar. Sentou ele na sala humilde, mas fresca. "O que você encontrou, meu filho?" perguntou preocupada. Mateus olhou para frente. "Estou intoxicado pelas mentiras dela, mas o senhor Roberto, eles mataram", murmurou. "Trancaram ele, tiraram os remédios e deixaram morrer, enquanto minha mulher morava aqui com outro homem e com o filho dela." Teresa soltou uma exclamação abafada. "Que Deus nos proteja." Mateus abriu o caderno na mesa. "Está tudo aqui. E preciso ligar para o advogado que veio na minha casa, Dr. Ramírez. Não tenho o número dele, mas lembro do nome do escritório. Posso usar seu telefone, por favor?" Teresa indicou o aparelho fixo. "Claro, meu filho. Use tudo e com o que precisar." Com o celular, Mateus procurou na internet o número do escritório Ramírez e Associados e discou do telefone de Teresa. "Escritório Ramírez e Associados, bom dia", atendeu uma recepcionista. "Preciso falar com o Dr. Ramírez. É urgente. Diga que é Mateus ligando, marido da Beatriz e genro do senhor Roberto." Houve um breve silêncio. "Um momento, por favor." O coração de Mateus disparou. Finalmente ouviu a voz que lembrava. "Senhor Mateus?" O advogado parecia surpreso. "Como conseguiu meu número? Está tudo bem?" "Estou em Nova Esperança", respondeu Mateus com tom firme. "Na casa do senhor Roberto." Ele soltou um suspiro de espanto. "Na casa do interior? A Beatriz me disse que o senhor estava muito delicado e que ela estava viajando a trabalho." "Beatriz mente", o interrompeu. "Ela mente sobre tudo, doutor. Entrei na casa, encontrei provas de que o senhor Roberto não simplesmente morreu doente. Minha mulher trancou ele, negou cuidados e deixou morrer, enquanto vivia aqui com um amante e um filho. Está tudo escrito por ele mesmo." Do outro lado da linha se fez um silêncio pesado. "Eu suspeitei", murmurou finalmente. "Não exatamente assim, tão terrível, mas alguma coisa não batia." "O que o senhor suspeitou?" perguntou Mateus. "2 meses antes de morrer, o senhor Roberto me ligou em segredo. Estava muito assustado. Disse que a Beatriz estava pressionando ele a assinar uma procuração sobre todos os bens. Ele queria mudar o testamento. Não queria que ela recebesse nada. Queria que toda a herança dele passasse para o senhor, para o genro, a única pessoa em quem confiava sem quase ter te conhecido. Pediu minha ajuda para alterar legalmente o testamento." Mateus apertou o fone. O caderno não mentia. "Eu estava preparando a documentação quando, de repente, a Beatriz veio ao meu escritório dizendo que o pai estava muito doente e não podia receber visitas nem assinar mais nada. 1 mês depois, ela me ligou dizendo que ele havia morrido. Trouxe a procuração assinada e o testamento antigo. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas sem provas." "Agora temos", disse Mateus. "O caderno explica tudo. Fala das ameaças usando meu nome, da assinatura sob coação. Tenho também provas da outra família, de como ela usou a casa, de como isolou o pai." A voz do advogado mudou de tom. Ficou fria, determinada. "Me escute bem, senhor Mateus. Não chame a polícia ainda. A Beatriz é esperta. Se ela suspeitar que descobrimos, pode fugir ou destruir provas. Vou partir agora mesmo para aí com uma equipe e com um mandado que conseguiremos em caráter de urgência. A viagem vai levar umas 4 ou 5 horas. Fique na casa da Dona Teresa.
Não volte sozinho à casa do senhor Roberto e principalmente não fale com a Beatriz. Há mais alguma coisa? Mateus olhou para Teresa e ela acenou entendendo o gesto. A Beatriz não está viajando, como ela fala. Não está em região nenhuma. Ele acrescentou. Ela está aqui perto. Teresa pegou o telefone um momento. Doutor, é a Teresa, vizinha do senhor Roberto. A Beatriz não foi embora nenhuma. Ela tem outra casa na cidade vizinha, em Novo Horizonte. Uma casa grande, nova, para esse homem que ela vive. Toda vez que ela fala para o Mateus que está viajando a trabalho, ela está lá. E quando ela fala para o homem que vai para a cidade, ela vai com o Mateus. É uma cobra de duas cabeças. O silêncio do outro lado foi ainda mais longo. É em certo sentido melhor, disse no final. Podemos pegá-la em flagrante. Senhor Mateus, Dona Teresa, tranquem a porta e esperem. Não saiam. Quando eu chegar, iremos juntos para Novo Horizonte e tiraremos ela da toca. Esperaremos, respondeu Mateus. Desligou e se deixou cair no sofá com o caderno no colo. Teresa o olhava com uma mistura de horror e admiração. Você é um homem forte, meu filho, murmurou. Só sei que quero justiça para o senhor Roberto, respondeu Mateus, sem tirar os olhos do caderno. As 5 horas de espera pareceram eternas. Mateus não tocou num prato, embora Teresa insistisse. Tinha um copo de chá quente ao lado, esfriando aos poucos. Ficou sentado, rígido, lendo ainda e ainda o diário do sogro, memorizando cada linha de dor até as palavras se cravarem na mente como ferro. Toda vez que o medo tentava subir ao peito, reabria na última entrada. Mateus castiga ela, não deixa ela ganhar. Essa súplica virou sua armadura. Finalmente, pelas 16 horas, se ouviu motores. Não um, mas 2 veículos pararam na frente da casa de Teresa. Ela se debruçou e exclamou: Chegaram! Mateus se levantou. As pernas não tremiam mais. Apertou o caderno contra o peito. Bateram na porta com firmeza. Teresa abriu. Na soleira estava Doutor Ramires, vermelho pelo calor e pela raiva contida, com o paletó do terno na mão e as mangas da camisa arregaçadas. Atrás dele, 2 homens corpulentos vestidos de camisas de uniforme sóbrio. Senhor Mateus, cumprimentou o advogado. Chegamos. Já conversamos com a delegacia da cidade. Esses senhores são investigadores. Mateus acenou. Qual é o plano? Vamos agora mesmo para Novo Horizonte. Primeiro queremos ver com nossos próprios olhos o que está acontecendo lá. Recomendo que fique. Eu vou, o interrompeu. Preciso que ela me veja. Preciso que ela saiba que foi minha mão que derrubou a mentira dela. O advogado o olhou nos olhos. Não viu fragilidade, mas uma têmpera inesperada. Está bem, cedeu. Mas fica atrás da gente. O trajeto até Novo Horizonte foi curto. 20 minutos em silêncio. Chegando, Teresa apontou. É aquela. A do portão baixo e os brinquedos na entrada. A casa de Beatriz se exibia. Paredes cinzas modernas, jardim com balanços, triciclos espalhados. A imagem de uma família jovem feliz. Beatriz empurrava o balanço onde Bruno ria às gargalhadas. No terraço, Luciano sorria tranquilo. Uma cena perfeita, construída sobre o túmulo do senhor Roberto. Mateus abriu a portinhola e avançou para o portão. Beatriz se virou. Quando viu Mateus, seu sorriso congelou. Pareceu ver um fantasma. Mateus, murmurou. Luciano se levantou, confuso. Quem é Beatriz? Mateus parou diante dela. Você disse que estava viajando a trabalho. Disse que ia ficar fora 10 dias. Mateus, Isso não é o que parece. Ah, é? O que você quer explicar primeiro? A reforma de 7 anos? As notas falsas? Seu marido supostamente gravemente doente? Luciano empalideceu. Beatriz, você me disse que seu marido havia morrido, que você era viúva. Meu nome é Mateus. Estou vivo e sou marido legítimo dela. Não. Você me disse que ele tinha morrido num acidente. Beatriz entrou em pânico. Luciano, não escuta. Mateus, vamos entrar e conversar.
Não faz um show. Tentou tocá-lo. Ele se afastou. Não me toca. Doutor Ramírez e os investigadores se aproximaram. Beatriz recuou. Quem são vocês? Isso é assunto meu. Trancar seu pai, tirar os remédios dele, deixar morrer enquanto brincava de família feliz, é assunto de família? Você está louco. Você está inventando. Mateus ergueu o caderno e jogou no peito dela. Caiu aberto, mostrando a letra trêmula do Sr. Roberto. Seu pai manda lembranças do túmulo. Levem ela, ordenou o Dr. Ramírez. Os investigadores pegaram os braços dela. Me soltem, não fiz nada, gritou. Dona Beatriz, a senhora está presa por falsificação de documentos, apropriação indébita e abandono doloso resultando em morte. Luciano se deixou cair na grama, segurando Bruno que chorava. Beatriz cravou os olhos em Mateus. Você está destruindo minha vida. Não, Beatriz, você fez isso. Destruiu sua vida, a do seu pai, e arrasou a minha. Agora colhe de por o que plantou. A porta se fechou com um estrondo definitivo. O veículo se afastou. Mateus caminhou para Luciano e se agachou na frente dele. O que você quer dizer exatamente? Luciano ergueu os olhos inchados. Ela disse que era viúva, que o Sr. Roberto era senil e me detestava, que ela controlava os remédios porque ele não cooperava. Ela enganou você como enganou todos os outros, disse Mateus. Agora você tem uma escolha. Pode continuar sustentando as mentiras dela ou dizer a verdade. O que devo fazer? Ser honesto, respondeu o advogado. Declarar tudo o que sabe. Vou fazer. Não quero ser cúmplice. O caso virou manchete dos jornais. Filha tranca pai e o deixa morrer para ficar com herança. O diário do Sr. Roberto virou a prova principal. Os bilhetes de Luciano comprovaram o desvio de dinheiro. O depoimento de Teresa confirmou o isolamento forçado. Luciano contou como Beatriz ignorava as queixas de dor, como havia trocado os comprimidos do coração por vitaminas, como usava o nome de Mateus como ameaça. O juiz ouviu a leitura da última entrada. Mateus, castiga ela. Ninguém ficou indiferente. Beatriz tentou tudo. Advogados caros, mentiras, lágrimas. Mas cada gesto se quebrava contra o caderno do Sr. Roberto. Sentença: 15 anos de prisão por falsificação, apropriação indébita e abandono contributivo para a morte, anulação das procurações, confisco dos bens. Mateus entrou com pedido de divórcio. Não queria nem um real manchado pelo que Beatriz havia feito. O tribunal reconheceu a vontade original do Sr. Roberto. A casa de Nova Esperança ficou no nome de Mateus, como o falecido havia desejado. A casa de Novo Horizonte, construída com dinheiro mal habido, foi apreendida pelo Estado. Luciano, pela colaboração, recebeu pena simbólica e a possibilidade de refazer a vida longe de Beatriz. A pedido expresso de Mateus, o advogado cuidou para que pai e filho não terminassem na rua, mas num apartamento pequeno digno o suficiente para recomeçar. Um ano se passou. Nova Esperança parecia diferente, mais luminosa. A casa do fim da rua, aquela que havia sido prisão e cenário de crime silencioso, também havia mudado. O portão alto, que parecia muro de cadeia, foi substituído por uma cerca baixa e bem cuidada. A porta de entrada ficava aberta quase o dia inteiro, deixando entrar o ar da cidade e as risadas das crianças. Mateus, de camisa em tons pastéis, regava agora as flores do jardim. Jasmins, rosas, gerânios. Havia decidido não voltar para São Paulo. Sua paz estava ali, na casa do homem que não conseguira conhecer em vida como gostaria, mas que honrava agora em cada canto. Por dentro, o cheiro de desinfetante e clausura havia sumido há muito. Na sala, não restava nenhum vestígio das fotos de Beatriz. Ele as havia queimado todas. No lugar, pendurava um cáligrafe, as com versículos e frases que convidavam à reflexão e à paz. O quarto onde o Sr. Roberto havia ficado trancado foi completamente transformado. A cama hospitalar foi retirada, as paredes repintadas num tom marfim suave,
as cortinas trocadas por outras leves que deixavam a luz entrar. Onde antes havia suporte de soro e bombona de oxigênio, agora havia estantes cheias de livros infantis e juvenis, tapetes coloridos, almofadas no chão. Era uma pequena biblioteca. As crianças da cidade entravam descalças ou de sandálias, se sentavam nas almofadas, folheavam contos, liam em voz alta, compartilhavam risadas. No batente da porta daquele cômodo, Mateus havia mandado colocar uma plaquinha de madeira simples, mas bonita, com letras gravadas à mão. Biblioteca Senhor Roberto, o conhecimento é luz. Toda vez que passava diante dessa inscrição, sentia que algo dentro dele se encaixava um pouco mais no lugar. Uma tarde, Dona Teresa atravessou a cerca com uma bandeja de chá de jasmim e sonhos fresquinhos. Está esfriando, meu filho. Entra, vai pegar friagem, disse com um sorriso. Mateus devolveu o sorriso, um sorriso limpo que nascia de dentro. Daqui a pouco, Dona Teresa. Gosto de escutar as crianças daqui, respondeu olhando para a biblioteca aberta, de onde saíam vozes infantis lendo em coro. Havia cumprido o pedido do Sr. Roberto. Beatriz pagava pelo que fez, e aquela casa, que havia sido um inferno silencioso, se transformou num lugar onde crianças buscavam histórias e luz. Mateus respirava finalmente em paz, e cada página virada naquela pequena biblioteca era de certa forma uma oração pelo homem que lhe havia pedido justiça, desde as últimas páginas de um caderno escolar. Obrigado por ter ouvido minha história. Se ela te tocou, deixa um like, escreve nos comentários o que mais te marcou e se inscreve no canal. Muitas outras histórias estão chegando. Essa não é o fim da minha, é só o começo de algo melhor.